Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. É bom nós estarmos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, nosso culto de oração, culto online. E eu quero agradecer desde já a participação dos irmãos. Para nós tem sido motivo de grande alegria ver a quantidade, o número de irmãos que estão participando conosco nesses cultos, tanto o culto de quarta-feira quanto o culto de domingo. Tem mais coisas vindo por aí, se Deus quiser. Nós estamos iniciando o nosso culto de oração. Eu sei que você deve estar desejoso de orar, deve estar desejoso de apresentar seus pedidos diante de Deus juntamente conosco. E eu tenho certeza que o próprio Senhor está conosco por ser onipresente. Ele está comigo, está conosco aqui, está com vocês aí. Individualmente, o Senhor está com todos nós. E como é bom nós podermos ter essa convicção de que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, está com todos nós nesta hora. Nós podemos aí então prestar este culto ao Senhor, nosso Deus, exaltar o seu nome. Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos orar iniciando este culto. Eu quero pedir para você que você feche seus olhos. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Desde já coloquem nas suas orações toda essa história ainda da pandemia, as questões políticas que estão acontecendo aí, que é do nosso conhecimento. Coloquem a questão da economia e coloquem a vida das pessoas que estão enfermas, em especial, aqueles que já têm sido colocados inclusive no nosso grupo aí do WhatsApp. Essas pessoas, os motivos que a irmã Kátia tem compartilhado, coloquem nas orações de vocês neste momento, porque é importante nós estarmos lembrando deles. Nós vamos orar por eles também neste culto, ok? Então feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por nós estarmos reunidos aqui, Senhor, neste culto de oração, Senhor. Quero te agradecer pela vida de todos os irmãos que estão conosco, ó Deus, que estão participando desse culto e buscando a face do Senhor em oração neste momento. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigado por nos livrar do mal, obrigado por sustentar as nossas vidas, cuidar de cada um de nós individualmente, seguidos pelo Senhor. E o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor, tudo, ó Deus, que nos diz respeito ao Senhor, o Senhor se interessa, e eu te louvo por isso. Senhor, eu quero pedir a tua bênção para cada um desses irmãos, pedir a tua bênção para a tua igreja, Senhor, aqui no Jardim Iva, para cada líder, para cada irmão, ó Deus, para cada família, cada casal que faz parte dessa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, fortalecendo sua fé, fortalecendo, ó Deus, a nossa comunhão, o nosso amor de uns para com os outros, de uns pelos outros. Obrigado, Deus, por esta igreja existir aqui. Obrigado por todos que fazem parte dela. Obrigado pela vida do pastor Claudemir, meu amigo, pastor comigo nesta igreja. O Senhor nos colocou aqui para cuidar do teu rebanho. E nós queremos fazer isso com esmero. Por isso, nos ajuda, Senhor, a pastorear o teu rebanho da forma como lhe agrada. Abençoa, Deus, o nosso país com relação a essa pandemia. Muita gente, ó Deus,
trabalhando na linha de frente, enfrentando, ó Deus, essa pandemia, enfrentando o vírus de frente. Ó Deus, as nossas orações, nós pedimos por eles, proteja-os, Senhor. Livra-os de serem infectados, ó Pai, de contraírem esse vírus. Abençoa, Deus, suas famílias, guarde a família de cada um deles também, principalmente aqueles que têm em suas famílias, ó Pai, pessoas do grupo de risco, pessoas que estão idosas e que têm alguma doença, ó Deus, crônica, que o Senhor esteja com eles, guardando os seus lares. Abençoa, Deus, a todos que estão hoje trabalhando, proteja-os, aqueles que estão cooperando, ó Deus, para que a nossa economia não pare e não se torne algo pior e venha a causar mais mortes ainda, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor cuide dessa economia, dê sabedoria ao presidente, aos ministros, dê sabedoria aos políticos desse país, ó Deus, toca seus corações para que haja, na verdade, uma preocupação, ó Deus, com as pessoas e não interesses políticos. Usa, ó Deus, da tua graça, do teu poder, de entrar, ó Deus, nos corações e inclinar os corações dos governantes para a direção que o Senhor quiser. Atinja, ó Deus, profundamente a sensibilidade desses homens e faça-os, ó Deus, tomarem atitudes, providências, Deus, que sejam realmente necessárias, que venha a ser em prol do povo, Deus, em prol da nossa nação. Pai querido, nós te pedimos por aqueles que estão enfermos. O Senhor sabe, ó Deus, de quem está ainda em situação grave. Nós já temos notícias de pessoas por quem temos orado que estão já recuperadas e outros que estão se recuperando, mas existem aqueles ainda, Senhor, que estão em estado grave, situação complicada, e por eles nós te pedimos, ó Deus, compaixão, misericórdia, graça, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor ministre a tua cura sobre elas, para que elas possam ser restauradas, levantarem daqueles leitos, ó Deus, e voltarem para os seus respectivos lares e darem alegria para as suas famílias, Senhor. Dê força às famílias enquanto passam por essa tribulação, por esse sofrimento, para ficarem firmes e confiarem no Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Pedimos que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Senhor, não permita que nós continuemos a ser os mesmos depois de tudo isso que nós estamos vivendo. Que a nossa sensibilidade, a nossa fé, a nossa dedicação, ela cresça mais ainda, para que assim o nome do Senhor seja glorificado através do teu povo, dos teus filhos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, eu quero, antes de passar a mensagem, 2 avisos. Vocês vão estar recebendo aí a comunicação, na verdade vocês já receberam a comunicação, né? Eu pedi para o Nil, nós estamos aqui, eu, o Nil, o Juninho e a irmã Kátia, nós estamos aqui em 4 para fazer a transmissão desse culto. E o Nil já fez uma passou já uma das informações que eu tinha pedido a ele, que é a questão da inscrição no canal do YouTube. Então eu quero pedir para os irmãos que ainda não se inscreveram no canal da igreja, nós precisamos que os irmãos se inscrevam, né? Se na sua família todo mundo tem conta no Gmail, em especial, vai lá e inscreve. Se você não tem, mas você tem acesso à internet, entra no YouTube, se inscreva no nosso canal aí, e vamos aumentar esse número para que ele possa chegar aos 1000 inscritos, porque é o que nós precisamos para tornar mais fácil ainda a transmissão deste culto, dos trabalhos que nós estamos fazendo online. Segundo aviso, que também vocês vão estar começando a receber informações a partir de hoje, depois deste culto vocês vão começar a receber, é sobre a ceia do Senhor. Este mês nós teremos ceia online,
né? Alguns irmãos me perguntaram no mês passado se nós teríamos, e por algumas razões eu aguardei, mas ontem tive uma reunião com os pastores e recebi algumas informações que me fizeram tomar uma providência em relação à questão da participação dos cultos e também da ceia. Então, eu quero pedir para os irmãos, quero dizer para os irmãos primeiramente, nós teremos ceia online, e essa ceia ela não vai acontecer no primeiro domingo, porque como eu recebi algumas informações ontem, e o próximo domingo já é o primeiro domingo do mês, então não daria, eu fiquei preocupado de não dar tempo para os irmãos comprarem o vinho, ou melhor, o suco, né? Cuidado aí, o suco e não o vinho, comprar o pão, porque nós iremos fazer a nossa ceia online, cada um na sua casa. Eu vou estar dando algumas orientações a respeito disso posteriormente, mas eu quero que os irmãos comprem o suco e comprem o pão, já deixam tudo no jeito, não precisa comprar cálice, vocês usem os copos da casa de vocês, né? E se você quiser agora aproveitar e colocar mais suco do que a gente coloca no cálice, fica à vontade, né? O importante é que nós façamos a ceia do Senhor este mês, então nós vamos fazer no segundo domingo, tá? E enquanto se estender essa situação, nós faremos ceia online. Durante o tempo da pandemia, nós faremos ceia online. Depois, ela vai encerrar, vamos fazer quando pudermos reunir novamente de forma presencial, aí vamos fazer apenas a ceia de forma presencial. Enquanto isso não acontece, nós vamos fazer a ceia online, tá ok? Então eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Livro de Isaías, capítulo 40, versículos do 27 ao 31. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 27. Esse texto aqui tem um versículo que é muito conhecido, né, das pessoas, é muito citado. O versículo 31 é muito citado pelas pessoas, mas eu quero ler a partir do 27, porque há uma parte desse texto, ele se completa, né, a partir do versículo 27, e eu quero justamente aí ler com os irmãos. Então o texto diz assim: por que você reclama, ó Jacó, e por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, esse texto de Isaías, provavelmente essa queixa ela tenha algo a ver com a questão do exílio, da situação que o povo viveu. Se você começar a ler a partir do versículo 1, né, o Senhor vai falar que eles já pagaram o que deveriam pagar. Mas há uma queixa do povo a respeito do Senhor que nos faz pensar em nós como povo de Deus nos dias atuais,
que vivemos experiências como viveu o povo de Israel, mas que tem atitudes também semelhantes às atitudes do povo de Israel com relação aos problemas que enfrentaram. Então, Deus, ele, através do profeta Isaías, ele repreende o povo e chama a atenção do povo acerca daquilo que eles estão falando a respeito dele. E eu acho tão interessante que quando a gente lê esse texto, a impressão é que isso foi escrito para nós diretamente. Não foi escrito diretamente para o povo de Israel, mas parece que foi escrito para nós, porque são situações ou são queixas semelhantes às que nós fazemos nos dias de hoje. Então o texto começa da seguinte forma: por que você reclama, ó Jacó, e se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Veja que isso é um tipo de reclamação de pessoas que estão com problema com relação à sua fé. São pessoas que entraram num problema, numa situação difícil, ficaram sob pressão, ficaram em sofrimento, e às vezes, por demorar alguma situação a se resolver, essa situação parece tirar de nós, ou parece afetar a nossa fé, afetar assim como afetou a fé do povo, né? Esse povo teve a sua fé afetada porque passaram por situações difíceis, não passaram por situações difíceis sem razão, houve motivos para eles enfrentarem o que enfrentaram, né? Então essa queixa aqui nos faz olhar para nós e pensar em quantas vezes nós já falamos dessa mesma maneira com relação a Deus. Quando enfrentamos também os nossos problemas, quando estamos em sofrimento, estamos em angústia, estamos passando por alguma situação financeira difícil, problemas de saúde, problemas familiares, problemas de emprego, situação de desemprego, contas chegando sempre, como a gente falou inclusive na quarta passada, situações que vão se complicando e às vezes parece que vão piorando, e a gente fica perguntando: será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Deus não se importa comigo? Deus não está vendo a minha causa? Quantas vezes a gente vive, né, numa situação dessa, quando a gente está sob muita pressão e as coisas não se resolvem, e elas demoram para se resolver, pelo menos na nossa maneira de ver, parece que as coisas estão se estendendo. É aquela história, né, que quando nós estamos numa situação agradável, o tempo passa rápido. Por exemplo, se você estiver passeando, ou se você estiver numa festa, ou estiver numa situação bem agradável, quando você olhar para a hora, fala: nossa, mas já passou a hora, já passou o tempo. Agora, quando a gente está numa situação ruim, parece que aquilo não acaba nunca, não termina nunca aquela situação. É uma eternidade o problema sobre a nossa vida. Então, a questão está mais dentro de um campo emocional, um campo psicológico, do que na realidade o que está acontecendo, a pressão que estamos enfrentando. Então, às vezes nós reclamamos com Deus dessa maneira: Deus não se interessa pela minha situação, o meu Deus não
não está considerando a minha causa, não está vendo o que estou vivendo? Só que no início do versículo 27, quando Deus repreende Israel, e ele usa o nome Jacó e o nome Israel, ele está trazendo à memória do povo o que Jacó viveu antes de ser Israel e quando ele se tornou Israel, aliás, na transição entre Jacó e Israel, e depois principalmente de ter se tornado Israel. Como é que Deus abençoou a vida de Israel, que anteriormente era Jacó, cujo o significado do nome era enganador. E ele chama a atenção do povo, ele já começa falando com o povo, fazendo o povo lembrar do que foi que ele fez a partir de Jacó, quando ele se torna Israel, fazendo o povo lembrar de quanto Israel foi abençoado, de quantos livramentos Deus deu a Israel, e de como depois Israel se multiplicou, como cresceu como povo de Deus. Então ele chama a atenção nossa também para isso, nos faz pensar o seguinte: olha, você já esqueceu das bênçãos que eu dei a você? Você já esqueceu de quantos livramentos eu lhe dei? De quantas vezes eu já resolvi problemas para você? De quantas vezes eu já te ajudei? Você já se esqueceu de que é eu que sustento a sua vida? Você está esquecendo disso? Você está me julgando como um Deus irresponsável que não está nem aí para o próprio filho? Porque quando a gente faz esse tipo de questionamento, nós estamos realmente demonstrando uma falta de fé em Deus. Irmãos, Deus não nos desampara. E três são as atitudes que nos tornam filhos de Deus, nos tornam seguros como filhos de Deus. A primeira é justamente essa, a fé em Deus. Então a fé em Deus, ela nos faz confiar no Senhor independente da circunstância. A fé em Deus nos faz ficar firme no meio da tempestade. O que Israel enfrentava neste momento era uma falta de confiança, uma falta de fé no Senhor. Por isso ele julga a Deus, porque a sua visão ela está distorcida. Eles deixaram a situação distorcer a sua visão e que também acabou distorcendo a sua fé no Senhor. Então, a primeira atitude que eles precisavam tomar e que nós precisamos também tomar como filhos de Deus é ter uma autêntica fé em Deus. Essa é uma atitude, a atitude de fé em Deus vai nos tornar seguros como filhos de Deus. Deus não desampara seus filhos, irmãos. É só você olhar Hebreus 13:5, que diz lá: nunca te deixarei e nem te desampararei. Se nós estamos, como o povo de Israel, questionando o cuidado de Deus, o problema não está em Deus. O problema está em nós, na nossa fé. Porque Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Ele não muda. O que pode mudar é a nossa fé. A nossa fé, e isso vai depender das nossas decisões, ela pode aumentar ou diminuir. Se nós deixarmos que as circunstâncias nos afetem, que elas nos abalem, que elas tirem a nossa estrutura, ela vai diminuir. E com certeza nós vamos fazer esse tipo de questionamento. Toda vez que fizermos esse tipo de questionamento a respeito de Deus, acerca de Deus, nós estávamos com um problema na nossa fé.
E toda vez que fizermos isso, nós estamos com problema na fé. Isso é uma questão de evidência. As nossas palavras, as nossas atitudes vão revelar a nossa fé em Deus. O pior de ter um pensamento desse tipo é expressar em palavras esse pensamento. Porque quando a gente expressa, enquanto a gente só está no pensamento, está com a gente. Mas quando a gente expressa, a gente também atinge, a gente infecta, né, também os demais. E acaba também fazendo com que a fé dos outros diminua. Por isso, nós precisamos avaliar como está a nossa fé em Deus. E para fazermos essa avaliação, basta ver o que nós estamos sentindo com relação a Deus, se nós estamos seguros do cuidado dele de fato, se nós estamos certos de que ele não nos desampara, se estamos certos de fato que ele nos sustenta, que ele nos guarda, que ele nos guia. Então, se estamos certos disso, nossa fé está firme, nossa fé está forte. Agora, quando começamos a questionar Deus, por parecer que ele não está cuidando de nós, porque nós estamos vivendo situações difíceis e as coisas não se resolvem, elas demoram a se resolver, e a gente achar que Deus se esqueceu da gente, nós estamos com um problema na nossa fé. Então não deixe que as circunstâncias afetem a fé que você tem em Deus, porque isso vai afetar o seu relacionamento com Ele. Isso vai te desanimar, vai te esmorecer, isso vai fazer com que você comece a ter atitudes que não têm a ver com a atitude de um cristão. Isso vai fazer com que o seu compromisso também diminua. Vai afetar toda a sua vida de forma geral. Afetar a sua vida com a sua família, afetar a sua vida com os negócios, com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu relacionamento com as pessoas. Porque quando nós estamos vivendo situações de pressão, nós acabamos tomando atitudes que não tomaríamos num outro momento mais tranquilo. E as pressões, elas servem para nos fazer crescer. Como diz lá em Tiago, né? Bem-aventurado o homem que suporta as provações, porque depois de provar receberá a coroa do Senhor. Então as provações vêm para nos fazer crescer. Elas são como o fogo que refina o ouro, que purifica o ouro. E se Deus nos permite passar por provas, Ele não vai permitir que elas venham acima do que a gente possa suportar, e vai dar uma saída para elas, para que nós possamos sair delas. Então confie em Deus. Não permita que a sua boca, que o seu coração faça a sua boca pecar. Não se desanime, confie em Deus. Então tenha fé em Deus. Essa é a primeira atitude que vai te tornar seguro como filho de Deus. A segunda atitude é o conhecimento de Deus. O texto diz assim, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Olha que texto maravilhoso, que coisa incrível. Ele não se cansa, nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. O que ele está dizendo? Que ele está falando quem é esse Deus. O próprio Deus está se revelando. Isaías, profetizando, está falando acerca de quem Deus é. O texto diz, por exemplo, primeira pergunta, né? Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? Ou seja, você não tem o conhecimento necessário, básico, a respeito de quem Deus é? Porque se você não tiver o conhecimento básico de quem Deus é, você não vai ter a confiança que você precisa ter em Deus.
Porque quando a gente não conhece uma pessoa, ou melhor, quando a gente não conhece uma pessoa muito bem e vê que ela é uma pessoa de caráter digna, a gente não confia, porque a gente não conhece. Mas quando a gente conhece bem a pessoa, a gente confia quando a gente descobre que ela é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa digna de confiança. Então o texto pergunta: você não sabe quem é Deus? Mas a pergunta é essa: você não sabe quem é o Senhor, o Deus eterno? O Criador de toda a terra? Criador nos faz lembrar que esse Deus criou tudo que existe, inclusive você, a partir do nada. Se Ele criou tudo que existe, toda essa complexidade que existe, tanto no macro cosmo, quanto no microcosmo, quanto em nós, como nós somos complexos. Se você tentar analisar cientificamente como é o organismo humano, como é o corpo humano, a mente humana, como essa máquina é complexa. E esse Deus foi quem criou tudo isso, a partir do nada, com a sua palavra. Será que esse Deus Criador, que não se cansa, não fica exausto, Deus não se cansa, o quanto Ele trabalhar, Ele não vai ficar cansado, pode trabalhar, e Ele trabalha o tempo todo, Ele está sempre ativo, Ele está sempre cuidando do seu povo. Então esse Deus, Ele não se cansa. Será que nós não sabemos quem é Deus? Então nós estamos também com outro problema, que é o problema que o povo de Israel tinha. Nós estamos com o problema no conhecimento de quem Deus é, do nosso Deus. Então nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento acerca de Deus, pelas Escrituras, pelas próprias experiências que Ele nos dá no dia a dia. Se você tiver conhecimento do que a Bíblia diz a respeito de Deus, e se você crer nesse livro como palavra de Deus, esse livro que é inerrante e é infalível, e que é suficiente, se você confiar de verdade nesse livro, e você estudar acerca nesse livro, quem Deus é, você vai se sentir seguro como filho de Deus. Você quer ver uma coisa interessante? Uma criança tem um pai de verdade, ela se sente segura quando ela está com o pai. E se ela estiver com medo, ela corre para o lado do pai, porque ela tem segurança no pai, ela sabe que o pai a ama e que o pai a protege e que ele também cuida dela, que ele vai suprir suas necessidades. Então é dessa maneira que nós deveríamos fazer com relação a Deus. Ter a mesma segurança que uma criança tem com relação ao seu pai, nós deveríamos ter a mesma segurança com Deus. Porque Deus é um pai muito melhor que qualquer pai humano. Se juntasse todos os pais, os melhores pais dessa terra, que já existiram, que existem e que vão existir, não se comparam a Deus. Não se comparam a Deus. Ele não se cansa, ele não fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Então a forma como Deus age, que muitas vezes é diferente do que nós faríamos, nós não temos o conhecimento e a sabedoria que Deus tem. Aliás, isso nos falta de uma forma muito grande, nos falta muita sabedoria, muito conhecimento, e além do conhecimento, então nós não conseguimos sondar o que Deus está fazendo, e por isso o fato de nós não conseguirmos sondar vai gerando em nós uma insegurança, não porque nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas porque nós não conhecemos Deus da forma como deveríamos conhecer. Porque se nós conhecêssemos Deus e lembrássemos que Ele é o Deus Criador,
o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, é onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que está presente conosco o tempo todo, nunca nos desampara nem nos abandona. A nossa atitude seria outra. Nós ficaríamos seguros como filhos de Deus. Nós sentiríamos uma segurança muito grande. Então, além do problema de fé, nós temos também o problema do conhecimento. Se nós não conhecemos, e nós precisamos conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos, irmãos. Deus é incrível. Deus é incrível. O que Ele faz, o que Ele já fez, o que Ele faz. Lembre-se das coisas que Ele já fez na sua vida no passado, para que você possa, no momento em que você vive esse presente de lutas, de dificuldades, com problemas, se é que você está passando por situações assim, você confiar e lembrar: Ele cuidou de mim antes, Ele vai cuidar de mim agora também. Então, busque conhecer o seu Deus, busque o conhecimento de Deus, se aprofunde nisso, para que você possa sentir mais segurança ainda a respeito do seu Deus. Terceira atitude que nos torna seguros como filhos de Deus é a esperança em Deus. O texto diz o seguinte, olha: Ele fortalece o cansado, dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, quem espera no Senhor vai ser fortalecido, vai ter grande vigor, vai ter suas forças restauradas. Quem espera no Senhor vão ter suas forças renovadas, vão correr e não vão ficar exaustos, não vão se cansar em nenhum aspecto. Porque quem nos dá essa força, quem nos dá essa estrutura para nós aguentarmos firmes, é o Senhor. Mas Ele dá isso para aqueles que esperam nele. Ele não dá isso para todo mundo. Ele dá isso para quem espera nele. E novamente a gente percebe como as coisas se ligam. O problema da falta de esperança é porque existe a falta de fé, existe a falta do conhecimento de Deus. Automaticamente se perde a esperança. Se perde a esperança em Deus, e isso vai nos levando a um fracasso espiritual, que nos leva a outros fracassos na vida, em todos os aspectos: fracasso financeiro, fracasso familiar, fracasso profissional, vai afetando a nossa vida. Então nós precisamos confiar em Deus, e precisamos ter fé em Deus, precisamos conhecer Deus, para que a nossa esperança em Deus seja cada vez maior. Se nós conhecemos as Escrituras bem, nós vamos conseguir esperar em Deus tranquilamente, vamos ficar seguros como filhos de Deus, porque nós sabemos que o nosso Pai virá em socorro. Meus queridos, a grandeza e a compaixão de Deus, elas são ilimitadas. Deus é conosco, irmãos. Deus é por nós. Ele é capaz de renovar toda a nossa força nesse momento em que nós sentimos às vezes muito exaustos, esgotados emocionalmente, esgotados espiritualmente, esgotados fisicamente, esgotados mentalmente. Deus é poderoso, irmãos, para restaurar e renovar toda a nossa força em todos esses aspectos. E nos dá vigor para que nós possamos correr, continuar correndo firmes, como corredores que estão para conquistar um troféu, um prêmio.
Então nós precisamos continuar com a nossa esperança e não deixar que ela se desvaneça. A nossa esperança não pode ser como vapor. Deus é maravilhoso, está conosco, Ele vai nos fortalecendo e vai nos tornando fortes para que nós possamos ficar firmes e sairmos vitoriosos lá na frente. Então, se você esperar em Deus, você pode ter certeza, você vai ter uma segurança muito grande do cuidado dEle, da presença dEle, vai saber que Ele vai entrar com providência na sua vida e vai resolver os problemas, vai te ajudar a resolver os problemas que você está enfrentando no dia de hoje, ou que você vem enfrentar. Que se você não está passando problema hoje, essa palavra serve para te preparar para quando o problema vier, porque para todos nós os problemas vêm. Eles vêm e vão, assim como as coisas boas vêm e vão, os problemas também vêm e vão. Todas essas coisas vêm e vão, elas passam. Então nós temos que, nesse momento em que nós temos vivido, principalmente essas situações aí, e que me parece que as coisas podem, as coisas já têm dado uma piorada, porque tem muita gente, inclusive, perdendo emprego. Nós precisamos exercitar nossa fé em Deus, buscar o conhecimento a respeito desse Deus e esperar nele e somente nele, porque Ele é por nós. E se Ele é por nós, irmãos, pode descansar, sinta-se seguro, sinta-se em paz, tranquilo, porque você vai ver o seu Deus agindo em seu favor para teu bem, para o bem da sua família. Deus vai agir em favor desta igreja, vai agir em favor das pessoas por quem nós temos orado. As nossas orações não caem no vácuo, elas chegam no trono da graça, elas chegam como incenso diante do Senhor. E eu tenho certeza que as respostas virão no devido tempo. Mas enquanto as coisas não passam, peçam ao Senhor. Se você está se sentindo fraco, ore a Deus com fé e peça ao Senhor: Senhor, renove as minhas forças, porque eu espero em Ti. Senhor, me ajuda a correr com firmeza, manter meus pés firmes, para que eu possa chegar até o final da corrida e atravessar a linha de chegada e receber meu prêmio. Senhor, me ajude a voar alto como uma águia. Eu lembro das histórias que, quantas vezes a gente já ouviu, com certeza você já ouviu, porque que certamente foi usada a figura de uma águia. Porque a águia, ela tem uma capacidade de voar tão alto, que quando se bate uma tempestade muito forte, ela consegue voar para cima das nuvens, aonde ela consegue ver o sol. Enquanto abaixo dela está tudo em tempestade, trovoada e chuva pesada, ela desfruta da luz do sol, do calor do sol. Então, se você voar através das tempestades da sua vida, você vai pairar numa altura onde você vai ter a luz de Deus, o calor de Deus sobre a sua vida, te dando forças, te dando tranquilidade e segurança. Então, voe alto na sua fé, conheça o seu Deus e espera nele, porque ele não vai falhar com você, tenha certeza disso. Quero convidar aqui a irmã Kátia. A irmã Kátia vai nos trazer os motivos de oração. Eu espero que você, se você não colocou ainda, você coloque lá no nosso canal, no chat, você coloque lá os seus pedidos de oração, que ela vai estar anotando e depois vai estar compartilhando isso nos grupos da igreja, tá ok? Então Deus abençoe a sua vida, confie naquilo que você ouviu hoje, porque o seu Deus
está agindo em seu favor. Amém. Kátia? Eu creio. Boa noite, pastor. Boa Graça noite. e paz, irmãos. Só para lembrar da prudência, tá bom? Sair de casa cuidando, né? Somos cristãos inteligentes, né, pastor? Temos fé, mas somos prudentes. É isso. Isso mesmo. Irmãos, essa semana os irmãos perceberam que houve um aumento de pedidos aí, né? Uma concentração de pedidos, e pelo Ministério da Saúde já era esperado nessa época, mas nós temos assim, então eu vou dar primeiro as notícias boas, né? Porque apesar de não termos tido altas, mas nós tivemos muitas melhoras, e depois eu vou focar algumas outras coisas, tá? O Adilson, né, parente da irmã Sandra e do irmão Agnaldo, ele continua internado, mas já foi para o quarto, né? Então já apresentou melhora, já está podendo fazer hemodiálise, já está sem febre. Então para a gente já é um motivo de glorificar a Deus. Todos esses motivos que eu vou passar agora são motivos de glorificar, porque eu entendo que Deus vai dando esse fôlego para nós, né? Ele vai ouvindo as nossas orações, os nossos jejuns, ali os nossos prantos, e Ele vai colocando a sua mão e vai sarando, e as orações vão atingindo as pessoas por quem estamos orando, né? Até porque não somos só nós orando, né? Mas glória a Deus por isso. Então, boas notícias aí do seu Adilson. O Nélio, que é um vizinho aqui da região, né, que alguns irmãos mais jovens conhecem e tudo, ele é parente da Patrícia, que é vizinha da irmã Maria, e diz que ele foi desentubado, não está falando. Lembra que semana passada a gente falou que nem tinha notícia dele, né? Então aí chegaram as notícias, tá? Porque ele está há muito tempo internado com o Covid, todos esses casos aqui são casos de Covid, e está há muito tempo internado, mas agora ele já foi desentubado, não está falando, mas já está conseguindo respirar sozinho. Então agora é questão de fono, então glória a Deus por isso, porque era um caso que estava bem difícil, né? Nós estávamos incomodando bastante ao Senhor por conta desse caso assim. Pastor Ivan Fernandes, né, que ele é do Ministério GEAME, lá de dentro da Fundação Casa, e ele inclusive foi um interno quando mais jovem, se converteu lá dentro, saiu convertido, se tornou pastor, e para honra e glória do nome do Senhor, está lá fazendo o trabalho com os meninos, né? Então, uma salvação que deu fruto, né, pastor? Fruto para a vida eterna, glória a Deus. Então, ele também estava na UTI, foi para o quarto. Pastor Sócrates também vai apresentando melhoras, né? O pastor Claudemir é que traz notícias mais concretas sobre ele, está apresentando melhoras. A dona Zélia, que é tia da Claudete, ela que era problemas de AVC, ela não era problemas de Covid. Ela já saiu da UTI, ela não saiu da UTI, mas ela já está falando, e aliás disse que falando muito. Então é sinal de uma boa melhora, né, pastor? Boa. Então, a UTI ali tá um pouco demais para ela, porque ela está falando bastante, mas glória a Deus, né, já melhorou, eram crises neurológicas. Eu tinha passado um pedido do pastor Renato e da Renata, são lá um casal lá do Rio de Janeiro, e a Renata está com Covid isolada em casa. E aí o pastor Renato começou a passar mal, era ele que cuidava dela, a gente sabe que isso pode acontecer bastante, mas graças a Deus não era Covid, não era só, o médico orientou ali o que era, mas não era Covid, para a honra e glória do Senhor. A dona Maria Delgrácia, que é a mãe da Anália, fez os exames, foi no médico, eles estavam muito preocupados com ela, né? Acredito que por causa da idade também, e deu tudo ok, o médico tirou qualquer possibilidade de alguma coisa mais séria, mais ruim. Então, louvado seja o nome do Senhor. E eu passei um pedido também, não lembro se ontem ou anteontem, acredito que anteontem, da Lívia e do Irineu. É um casal jovem lá de Mojimirim, e estavam brigando muito, eles são da Assembleia de Deus, mas estão afastados e estavam separados. Então a mãe estava muito preocupada, pediu oração, viu o trabalho que a gente fazia, e hoje ela me mandou mensagem cedo agradecendo que a Lívia voltou para casa, que eles se acertaram. Então assim, o Senhor vai entrando com a resposta em todas as áreas que nós oramos, né? Isso só vai nos fortalecendo, eu fico bem feliz com isso. Nós temos alguns casos aqui sérios, né?
Temos uns parentes da Cleide, o seu Geraldo, agora não são internados, tá? Eu separei assim, internados e não internados. E o seu Geraldo e o Carlos, Geraldo é o tio da Cleide, Carlos é o filho dele. Todos os dois estão com câncer. Um no esôfago, o outro no estômago, então, casos sérios, né? A Miriam também passou, né, de um amigo dela, o José Santos, que está com câncer bucal, aguardando um tratamento, e por conta dessa crise da Covid, então tudo vai se jogando um pouco mais para frente. E na verdade a gente sabe que câncer, a gente não quer esperar, né? Não é para esperar. Então que o Senhor possa estar abrindo as portas, ou estacionando, ou curando, fazendo da forma que Ele quiser, né? Temos o Leonardo, amigo da Anália também, né? Está com um tumor no fêmur, na perna, e o Leonardo ele está internado, tá? A Luciana com AVC está internada, a Ledir também internada, a pastora Aldenora, que eu tinha mandado também do Rio de Janeiro, que estava para ser internada anteontem, e irmãos, ela ficou 24 horas ali, de ambulância em ambulância, sem conseguir uma internação no Rio de Janeiro. Então assim, aqui as coisas estão ruins, a gente acha que está ruim, mas no Rio de Janeiro está muito pior, então a situação de leitos é muito pequena mesmo, então estão sofrendo. Chegar a passar de um município para outro e não conseguir internação, a ambulância voltar. Então hoje não sei qual foi a situação dela, se conseguiram internação, não consegui contato. Doutor Leonardo também, que é médico de lá. A Érica, vizinha aqui, filha da Toninha, vizinha aqui da igreja, está internada. E a irmã Maria me mandou com tristeza que a filhinha está isolada, com suspeita. Então a gente sabe que na mesma família vai acontecer algumas coisas assim, né, pastor? Então a gente não se desesperar, né? Como o pastor acabou de falar, a gente tentar ser, é difícil quando as coisas são dentro da casa da gente, mas a gente tentar ser como águia acima das nuvens, né, pastor? Para olhar o sol brilhando, independente da chuva embaixo, e porque a gente sabe que criança também é um pouco mais resistente. Então que possamos ter essa esperança e que possamos passar essa esperança, né? Ainda que a gente tenha essa vontade essa tristeza, esse pavor de olhar e falar, meu Deus, quantos casos. Quando nós vimos hoje tantos casos, Jesus amado. Na verdade é assim, né, irmã? Não é que nós não vamos ter um momento de fé abalada, um momento da esperança abalada, né? Isso é natural. É na emoção, né? Na emoção, naquele momento, o impacto que você recebe, acaba mexendo. O que não podemos é deixar que isso se torne uma coisa constante e venha dominar a nossa vida. Né? Então é o que, dentro da mensagem, é o que não pode acontecer de forma nenhuma. As tribulações, nós temos que entender que elas virão sempre. Agora, como nós vamos reagir, vai tudo depender da questão da fé, do conhecimento de Deus, da esperança que tem em Deus. Né? Então nós não podemos deixar que as coisas dominem a nossa mente, os nossos sentimentos, nossas emoções e nos levem a desespero. É verdade. Né? Quando vem a situação de desespero, na verdade, de tristeza, de ansiedade, querer vir e tudo, e da emoção, a ideia é que a gente aproveite essa emoção justamente para clamar mais. Porque a Bíblia fala que é melhor a casa no dia do luto do que no dia da festa. Então o Senhor sabia o que estava dizendo, né, quando mandou escrever isso na palavra, porque realmente quando nós estamos com as emoções abaladas, ou a gente se desespera de vez e não vê nada, ou a gente vai clamar, vai ajoelhar, vai chorar e vai buscar a pessoa certa. Quando a gente está com um problema, a gente passa às vezes por cima das soluções, porque a gente não enxerga, porque a gente está concentrado no problema. E enquanto a gente está concentrado no problema, a gente não consegue, como eu preguei outro dia, não consegue ver solução. Então nós temos que concentrar nosso pensamento em Deus, porque Ele vai iluminar nossa mente para achar a solução. É verdade. Né? É sim. Bom, Márcia da Lili continua internada, Adilson da Gisele, né? Outro Adilson esse, tá? Da Gisele e do Filemon, esse casal já foi daqui. Adilson continua internado. A Eliane que mandou aquele pedido, talvez ela não tenha retorno, porque parece que foi uma pessoa que encontrou na rua, né? Que uma família toda estava internada. Gustavo, Rosana, Fábio e Beatriz, continuemos orando, né? Porque sabemos que
o Covid demora aí uns 14, 15 dias para se resolver, então vamos continuar orando mais umas 2 semanas aí e depois a gente dá como encerrado, porque eu acredito que é o tempo aí de se curar. O Rinaldo da Veiga, né, trabalha com o filho da Veiga, e o Messias, que eu não sei se quando eu passei, se todas as pessoas lembraram quem era, ele é um ex-policial ali da Barreira Grande, que mora do lado da casa do meu genro ali, ali na elétrica ali Barreira Grande, e ele é muito conhecido aqui. Eu não lembro, eu sei que a irmã dele chama Lourdes, então talvez os irmãos da igreja que moram aqui no bairro, inclusive, vão lembrar quem é. Ele está internado, irmãos, ele foi internado como diabetes, voltou para casa, o médico falou, é diabetes alta, voltou para casa, e já era Covid. Então, quer dizer, já pode ter transmitido, aí a família está toda isolada, e voltou para o hospital e era Covid, está internado na UTI. Tá? Então, como são muitos pedidos hospitalares, tirando aqueles 2 de câncer que não estão no hospital, os parentes da Cleide e o amigo da Miriam, eu nem vou falar os outros, porque os irmãos já estão recebendo tudo, eu já atualizei ali, já quando terminar o culto eu já passo, se os irmãos quiserem mandar mais alguma coisa, pode mandar. E só vou acrescentar um pedido de uma amiga da Cleide, que o marido faleceu essa semana, e ele, acho que acredito que semana passada, e ela está nesse período do luto, com muita ansiedade, está tomando medicação, é cristã e está assim, muito difícil de controlar isso, está muito assustada com tudo. A gente sabe que as 4 fases do luto aí tem que passar e é complicado, é difícil. Então que os irmãos estejam orando pela Sônia, tá? Sônia Santos, é uma questão de luto. Os outros, os irmãos já recebem, já tem ali, os de Covid, alguns que não são Covid, né? A nossa Miriam, que afastou do serviço uns dias, porque está com gripe, mas afastou também a ideia de ser Covid, graças a Deus, é só um resfriado mesmo, mas ficou em casa para poder se cuidar, né? Então, que eu falo a nossa Miriam, que aí todo mundo vai saber, né? Então tá bom. Deus abençoe aí, viu, Miriam? Hoje eu passei lá mulher de oração, a Miriam. Mulher de oração, mulher de fé, né? Isso aí. Nós temos muita gente de fé. Tem, pastor. Graças a Deus, né, pastor? Essa igreja é a igreja abençoada, um povo de fé aqui. Sim. E a gente, com certeza, Deus tem usado a nossa vida como igreja para abençoar muitas vidas que a gente nem conhece. Sim. E alguns não vamos nem saber, né? Alguns não vamos tomar conhecimento. Mas vamos ter certeza, porque 24 horas de oração, muitas igrejas estão fazendo, mas nem todas. Nós somos privilegiados de termos irmãos. As experiências que nós vamos ter, irmãos, durante esse período, né, com Deus, em termos de milagres, em termos de curas aí, em termos de restauração de saúde, problemas de desemprego, essas coisas que a gente vai experimentar, vai fortalecer muito mais ainda a nossa fé em Deus. Amém, eu creio. São experiências que vão, que elas virão para fortalecer o que a gente já tem e firmar ainda mais nossos passos e nos levar ainda a um patamar maior de oração. Amadurecer, irmão. Vamos orar, irmã Cátia? Vamos fazer duas orações? Ela faz uma oração, depois eu faço a outra, encerrando o culto. Irmãos, foi muito bom estar com vocês. Orem conosco agora, participem conosco dessa oração. Depois a gente encerra e vamos para casa descansar. Vocês já estão em casa, nós vamos para casa, né? Estejam orando aí pela minha vida. Tem muita coisa na minha mente que eu estou tentando administrar com relação a essa história toda que nós estamos vivenciando. Coisas que a gente vai precisar rever. Vou, inclusive, passar uma mensagem para o Conselho Gestor. Vou precisar me reunir com o Conselho Gestor, os irmãos aí que já fazem parte, que estão assistindo nesta hora. Nós vamos precisar reunir o Conselho Gestor numa videoconferência. Então, esteja orando por isso, esteja orando por mim, pelo pastor Claudemir, pela liderança da igreja, para que a gente possa estar trabalhando, para que nesse período, né, nós temos aí a Thaís e a irmã Eliene, que estão cuidando da parte dos eventos, né, e graças a Deus pela vida delas, né, Deus colocou essas irmãs aqui, não foi por acaso, trouxe a irmã Eliene, né? Graças a Deus pela vida desses irmãos.
E já estamos planejando algumas coisas, inclusive para o Dia das Mães, viu? Então, esteja orando por elas, porque tem coisas que estão sendo planejadas e elas estão tendo ideias boas, estão compartilhando essas ideias para poder nós realizarmos uma coisa muito legal para o Dia das Mães. Não vai passar em branco não, tá bom? Vamos orar? Vamos. Deus abençoe a todos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, os teus filhos, juntando a nossa fé, papai, em favor, Senhor Deus, daqueles que precisam, Senhor Deus, que estão com enfermidade. Nós clamamos, Senhor Deus, por todos os irmãos que estão aqui nessa lista, Senhor Deus, hospitalizados. Nós clamamos, Senhor Deus, por aqueles que não conseguiram, por aqueles que estão aguardando o tratamento. Pai, em nome de Jesus, desce com bálsamo curador do teu Espírito, Senhor Deus, sobre os leitos de dor, sobre os leitos, Senhor Deus, não só de Covid, mas de qualquer outra enfermidade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vá visitando, Senhor, os hospitais, visitando as casas de saúde, as casas de repouso, vá visitando, Senhor Deus, os leitos dentro de casa, as pessoas em isolamento, as pessoas que estão aguardando a melhora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira toda a ansiedade, Senhor Deus, que essa pandemia tem trazido, papai, aos corações das pessoas. Pai, nós temos preocupações com as nossas famílias, Senhor. Tem misericórdia, querido. Temos os irmãos, temos os amigos, os vizinhos que precisam sair de casa para trabalhar, para fazer outros seus negócios, para fazer consultas médicas. Eu te peço, Senhor Deus, também pela Veida hoje, que foi para o hospital, Senhor, abençoa, Senhor, a tua serva, cuida dela. Pai querido, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, visita aqueles, Senhor Deus, que estão precisando, Senhor Deus, sair de casa. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de buscar a Ti, Senhor Deus. Obrigado porque a Tua cruz, a Tua ressurreição, que rasgaste, Senhor Deus, o véu do templo de cima a baixo. Oh, muito obrigado, querido, dando passagem para nós direta ao Seu trono da graça. Nós queremos Te louvar, Senhor Deus, pelas melhoras que nós anunciamos aqui. Tu és um paizinho querido, Senhor. Algumas semanas nós somos mais requeridos para ajoelhar, para clamar, para chorar, mas também Tu nos traz o alento, o consolo, Senhor, das melhoras, de ver as orações respondidas. Obrigado, querido, porque isso injeta o nosso ânimo, Senhor, acrescenta a nossa fé, isso nos dá vontade, esperança de buscar a Ti em coletivo, Senhor, mesmo cada um na sua casa. Pai amado, querido, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, acrescenta, Senhor, em nós a fé, a sabedoria do Teu Espírito Santo, blinda, Senhor Deus, o Teu povo na face da terra, tem misericórdia, Senhor, do povo brasileiro, mas obrigado, Senhor, porque apesar dos óbitos, apesar dos casos estarem aumentando, os casos de recuperados são muito maiores. Obrigado, querido. Obrigado porque o Brasil tem sido uma nação privilegiada, Senhor. Cuida de nós, nos abençoa cada um que está em casa, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos diante de Ti, orando juntamente com a Tua igreja que está em casa, mas que no mesmo sentimento, pensamento, ó Deus, no mesmo propósito, todos se colocam diante do Senhor. E o Senhor, na sua onipresença, está com todos nós individualmente e nos ouvindo nas nossas orações. Senhor, o Senhor tem visto os pedidos que têm sido passados para a irmã Kátia, que ela tem, a dizer, passado para toda a igreja. Nós estamos muito felizes, ó Deus, por aqueles que estão tendo melhoras. Quero Te louvar por cada um que ela citou e que está melhorando. Isso é motivo de alegria para nós e de louvor e honra e glória ao Senhor. Obrigado, Deus, porque isso é sinal de que as nossas orações estão sendo respondidas, Senhor, e que o Senhor está intervindo na história de cada uma dessas pessoas e está, Deus, restaurando sua saúde para que elas possam voltar para casa em breve. Como estamos felizes por isso, Senhor. Mas também, por outro lado, Senhor, temos pessoas com problemas de câncer. Deus, essa doença é ingrata. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Cada uma das pessoas que a irmã Kátia citou com problema de câncer, põe a Tua mão de poder, de cura, Senhor. E ministra a Tua cura sobre estas vidas também. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque num momento como esse, aquele que ela citou, que nem
pode, ó Deus, fazer o tratamento, porque está sendo adiado devido à pandemia. Meu Pai, cuida dele, Senhor. Põe a tua mão ali na sua boca, ministra a tua graça, a tua cura sobre aquela vida, Senhor. Pai querido, toma nas tuas mãos aqueles que estão ainda em situação grave por causa do Covid, Senhor. Visita, Senhor, no leito de hospital essas pessoas nesta hora. E começa a operar com o teu poder, porque, como diz a tua palavra, a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Meu Pai, nós confiamos na tua palavra. Nós sabemos que a oração do justo é poderosa e eficaz. Por isso nós colocamos, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor e nos humilhamos, Senhor, buscando o teu socorro, o teu poder, a tua graça, não para nós, mas para eles, Senhor. Visita, Senhor, essas pessoas e levante cada uma delas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Ajuda a tua igreja a permanecer firme na oração, Senhor, no relógio de oração. Ajuda, Senhor, com que todos possam se envolver nesse sentido, que possam mais irmãos, Senhor, aderirem ao relógio de oração e estarem em algum momento do dia orando, para que as nossas orações cheguem ao teu trono de graça, com mais gente buscando a tua face, Senhor. Deus, abençoe a tua igreja, abençoe cada irmão na sua casa, Senhor, cada pai de família, cada irmã, Deus, cada casal, cada idoso, Senhor. Aqueles irmãos da igreja que já têm algum problema de enfermidade, Senhor, que é crônica, visita, Senhor, as suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda em todos os aspectos como igreja, daquilo que nós precisamos para continuar o nosso trabalho, a nossa jornada. Que essa situação não nos impeça, Senhor, de termos um relacionamento como igreja, como irmãos, e termos comunhão uns com os outros. Nos dê, ó Deus, a sabedoria e nos ajude a usar a criatividade para podermos envolver toda a igreja, ó Deus, nos trabalhos e levar conhecimento, fortalecendo, ó Deus, a fé, ajudando a amadurecer. Nos ajude em tudo que nós precisamos ainda realizar, ó Deus, todos os trabalhos que precisamos realizar e os equipamentos que nós precisamos adquirir, ó Deus, as coisas que nós precisamos ter para podermos fazer cada vez mais melhor, ó Deus, esses cultos que nós estamos realizando para o Senhor. Pedimos a tua bênção a todos nós, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo, uma noite de paz e uma manhã, ó Deus, um dia de manhã abençoado, cheio da tua graça e da tua paz, cheio da tua alegria para todos nós. Muito obrigado, ó Deus, por todos que aqui estiveram, por todos que estão me auxiliando, ó Deus, neste culto. Abençoe, Deus, a nossa volta para casa, nos livra do mal e abençoe, Deus, a tua igreja. É a oração que nós fazemos, agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mais uma vez, te pedindo perdão dos nossos pecados. Oramos nesse nome maravilhoso que é o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, boa noite, Deus abençoe. Durmam com Deus, fiquem com Deus, se alegrem em Deus e vamos firmes na oração, porque o nosso Deus está conosco. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus.